Após a apresentação de algumas informações básicas sobre o convertedor LD, incluindo a configuração, layout de suas instalações e um pouco sobre sua história, vamos desenvolver finalmente os balanços de massa e térmico que constituem o que se chama modelo estático do convertedor. Temos aqui a lista das diferentes matérias-primas disponíveis. Nesse caso, serão empregados o gusa líquido proveniente do alto forno, sucata sólida, cal e cal dolomítica. Obviamente que numa instalação industrial a análise exata da sucata não é conhecida, isso aqui é apenas uma estimativa, e nesse caso esse convertedor está operando apenas com cal e cal dolomítica como fundentes. Os produtos desejados nesse caso são o aço, com 0,05% de carbono, e o restante ferro. As análises químicas do aço foram simplificadas, desconsiderando os elementos que aparecem em menor quantidade, como manganês, fósforo, enxofre, por exemplo. Para a escória, foi fixada a utilização de uma basicidade binária em torno de 3,5 e um teor de MgO de 6%. Usualmente, as empresas procuram saturar a escória em MgO, uma vez que isso possibilita uma maior durabilidade para o refratário, que também é feito à base de MgO. Uma outra informação necessária para o desenvolvimento dos cálculos é o teor de ferro que é oxidado e vai para a escória. Essas relações são usualmente relações que são levantadas especificamente para cada empresa, depende muito do seu padrão de comportamento de altura da lança em função do tempo de sopro. Essa relação foi tirada da literatura e informa que o teor de ferro na escória, na forma de FeO, equivale a 13,6 mais 0,33 dividido pelo teor de carbono, o que significa dizer que à medida que o teor de carbono objetivado vai diminuindo, tende-se a se ter uma maior oxidação do ferro, e isso causa uma queda de rendimento no processo. Uma outra informação relevante para o estabelecimento dos balanços é a relação CO sobre CO2 nos gases, que nesse caso foi assumida como sendo igual a 9. Alguns convertedores possuem um sistema de análise contínua do gás, o que permite então que essa relação seja determinada. Na realidade, ela sofre variações durante o período de sopro de oxigênio. As temperaturas das matérias-primas e dos produtos, as dos produtos são as temperaturas objetivadas, estão listadas aqui. Gusa líquido, temperatura de 1700 Kelvin, da sucata carregada a temperatura ambiente, não foi considerado pré-aquecimento da sucata, os fundentes adicionados a 298, o mesmo acontecendo com o oxigênio que é soprado. Espera-se obter um aço a uma temperatura de 1950, de 1900, a escória, temperatura de 1950, geralmente a escória é gerada com uma temperatura ligeiramente superior à do aço, e os gases considerados como saindo a 1700. É também estipulado o valor das perdas térmicas em 20.000 quilocalorias por tonelada de aço, que vai ser a referência utilizada para o estabelecimento dos balanços. Os balanços de massa e térmico a serem desenvolvidos têm como objetivo a determinação das massas das matérias-primas a serem carregadas dentro do forno, além disso, determinar o volume de oxigênio a ser soprado. Então, a lista das variáveis envolvidas e de incógnitas do nosso exemplo são a massa de gusa líquido, designada pela variável mg, expressa em quilogramas, a massa de sucata ms, de cal mc, cal dolomítica md. É necessário também avaliar a massa de escória, me, expressa em quilogramas, e os volumes de oxigênio a ser soprado e do volume de gás de exaustão gerado, VO e VG, respectivamente, expressos em normal metro cúbico. Observamos que temos 7 variáveis no total, 7 incógnitas, e, portanto, necessitaremos de estabelecer 7 balanços. Nesse caso, serão 6 balanços de massa e o balanço térmico. No convertedor, o cálculo de todas as massas de matérias-primas e de produtos passa necessariamente também pelo estabelecimento do balanço térmico. Como são necessários 6 balanços de massa, o critério para a seleção desses balanços
tem relação direta com a relevância de cada um dos elementos participantes do processo. Então, serão estabelecidos os balanços de ferro, silício, cálcio, magnésio, de carbono e de oxigênio, e o sétimo balanço, que vai gerar a última equação, é o balanço térmico. Para cada um dos elementos envolvidos e para os quais serão desenvolvidos os balanços de massa, nós temos sempre a mesma equação, a quantidade em termos de número de mols que entra é igual ao que sai. No caso do ferro, as entradas são associadas ao gusa líquido e à sucata, e as saídas contido no aço e contido na escória. Essa relação da escória é determinada em função da correlação entre o teor de ferro na escória e o teor de carbono do aço a ser produzido. Então, para cada uma dessas parcelas, o equacionamento é bastante semelhante. Em todos os casos, temos a massa de uma determinada matéria-prima ou de um determinado produto. Como elas estão expressas em quilograma, elas serão multiplicadas por 1000, o valor passará a ficar em grama. Multiplicando, então, pelo teor do determinado elemento, no caso do ferro, no gusa, dividido pelo seu peso atômico. Como as análises todas foram fornecidas, nós temos condição de expressar o número de mols de ferro no gusa em função de sua massa. Mesmo procedimento é adotado para a quantidade de mols de ferro contido na sucata. Para o caso do aço, a referência assumida é de 1 tonelada, então conseguimos determinar esse número de mols de ferro, 17.896. Para o caso da escória, quando substituímos o teor de ferro na relação para a escória, isso aqui proveniente da correlação experimental em função do teor de carbono, obtém-se um valor de 20,2% de ferro contido na escória, o que resulta nessa quantidade de mols da escória expressa em função da massa de escória. Então, a equação final para o balanço de ferro é uma equação linear, onde temos envolvidas a massa de gusa, massa de sucata, número de mols de ferro contido no aço e uma variável em função da massa de escória. Seguindo o procedimento análogo ao que foi desenvolvido anterior, nós podemos equacionar o balanço de silício, o que entra é igual ao que sai. No caso do silício, as entradas são associadas ao gusa, a cal e a cal dolomítica. É interessante observar que no gusa o silício entra na forma de silício atômico. No caso da cal e da cal dolomítica, ele entra na forma molecular de SiO2, e os teores que aparecem na análise química da tabela que foi apresentada inicialmente são teores de SiO2, o mesmo acontecendo para o caso da escória. Isso é importante porque na hora de determinar os números de mols, essas três últimas parcelas são equacionadas em função de número de mols de sílica, que na realidade cada mol de sílica contém 1 mol de silício. Então, equacionando o número de mols de silício no gusa, bastante semelhante ao que foi feito para o ferro, temos o teor de silício, peso atômico do silício. O restante são sempre equacionados em função de teor de sílica e peso molecular da sílica. Isso aqui, no final das contas, é o número de mols de sílica. Como a proporção de sílica e silício é 1 para 1, esse valor corresponde também ao número de mols de silício na cal e na cal dolomítica, em função do teor de sílica nessa cal. E, finalmente, na escória, o teor de sílica é calculado em função da basicidade que foi especificada e da quantidade de ferro na forma de FeO, que faz parte da escória também. É assumido que na escória há apenas 4 componentes: sílica, CaO, MgO e FeO. Então, com esse cálculo, é possível determinar o teor de sílica na escória, equivalente a 15,11. Sugiro que vocês verifiquem esse valor em função da basicidade do teor de FeO na escória, e o resultado, 2,515 vezes a massa de escória. Procedendo aos cálculos e agrupando os valores em função das entradas e o que é saída, nós temos a equação linear que representa o balanço de massa para o silício. Para o caso do cálcio, balanço absolutamente análogo. Em todas as entradas e saídas, o cálcio está na forma de CaO. Os teores nas análises são em função desse óxido. E, mais uma vez, calculamos os números de mols de CaO e lembramos que cada molécula de CaO contém um átomo de cálcio. Então, a proporção, novamente, é de 1 para 1. Então, o número de mols de cálcio na cal é em função da massa de cal.
usamos o teor de CaO na cal dividido pelo peso molecular desse óxido. Substituindo os valores, o resultado é 17,56 vezes a massa de cálcio em quilogramas. Mesmo procedimento para a cal dolomítica, o resultado é 9,43 vezes a massa de cal dolomítica, e o conteúdo na escória, o teor de CaO da escória calculado em função da basicidade e do teor de FaO na escória, valor correspondente 52,9, o termo corresponde a 9,43 vezes a massa de escória em quilogramas. Combinando as diferentes parcelas, nós temos as entradas igual a saída na escória. Quarto balanço de massa é o balanço de magnésio. O magnésio entra na cal dolomítica na forma de MgO e sai na escória também na forma de MgO. Mais uma vez, determinamos os números de mols de MgO e observamos que cada molécula de MgO tem um átomo de magnésio, proporção de 1:1 novamente. O MgO entra na cal dolomítica, temos aqui a expressão para o cálculo de seu número de mols, onde porcentagem é a porcentagem de MgO na cal dolomítica, a tabela inicial forneceu o valor de 45,8, 40,32 é o peso molecular do MgO. A contribuição, então, da cal dolomítica é 11,36 mD, e a parcela associada à escória, teor de MgO na escória 6%, 1,488 vezes a massa de escória. Igualando entrada e saída, nós temos uma equação linear que representa o princípio de conservação de magnésio. Quinto balanço é o balanço de carbono. Novamente, número de mols na entrada igual a de saída. Carbono entra no gusa e, através da sucata, vai sair no aço e no gás. O equacionamento semelhante no caso do gusa, em função da massa de gusa, o teor de carbono 4,5, peso atômico do carbono 12,01. Então temos a entrada de carbono no gusa, por relação similar, considerando a sucata com 0,1% de carbono, 0,83 massa de sucata. Número de mols de carbono no aço pode ser determinado um valor numérico, uma vez que a massa de aço foi fixada em 1 tonelada, teor de carbono 0,05%, resultado 41,63%. No gás, nós temos o carbono saindo na forma de CO e CO2. Em cada uma dessas moléculas, nós temos a proporção de 1:1 de carbono para a molécula de CO, e a mesma coisa para o caso do CO2. Estamos podendo contabilizar tudo junto. Volume de gás em normal metro cúbico vezes 1000 dá o volume de gás em normal litro, dividindo pelo volume molar do gás nas condições normais de temperatura e pressão. Nós temos o número de mols de carbono contido no gás em função do seu volume em normal metro cúbico. Como desse total 90% é CO, isso aqui vai nos dar o número de mols de CO no gás, 10% de CO2, número de mols de CO2 no gás. Isso é importante para o estabelecimento do balanço de oxigênio que será feito a seguir. Agrupando as parcelas do balanço de massa do carbono, nós temos aqui somatório das entradas igual ao somatório das saídas. O sexto balanço é o balanço de oxigênio. Nesse caso, optou-se por fazer o balanço de oxigênio molecular. Então, o número de mols de oxigênio na entrada é igual ao de saída. Aqui é interessante observar que tem algum oxigênio que está associado ao CaO e ao MgO, proveniente das matérias-primas, e esses óxidos eles entram através da cal dolomítica e são integralmente incorporados à escória. Nós temos então a opção de não considerá-los nem na entrada e nem na saída. No caso da sílica, a sílica contida também nesses fundentes, e ela também não participa de nenhuma reação no interior do convertedor. Então temos também a opção de não considerar essa entrada de oxigênio nem a saída referente à sílica que já vem formada nos fundentes que vai ser incorporada à escória. No caso do silício, que está contido no gusa e que poderia ter algum silício na forma elementar na sucata, esse óxido, esse elemento é completamente oxidado no convertedor, se transforma em sílica, que vai para a escória. Então, nesse caso, a opção que adotaremos será de considerar como saída de oxigênio apenas aquele silício que oxidou durante o processo e que vai ser incorporado à escória.
Então, essa parcela de oxigênio proveniente da oxidação será contabilizada. Então, o balanço de oxigênio fica expresso nessa forma final. Número de mols de oxigênio proveniente do sopro do oxigênio, número de mols de silício no GUSA. Na realidade, o que estamos contabilizando aqui é o número de mols de O2 que foi consumido na oxidação do silício do GUSA, como a proporção silício para O2 molecular é de 1 para 1, essa parcela aqui, na realidade, corresponde ao número de mols de O2 que foi consumido na oxidação do silício e que vai ser incorporado à escória na forma de sílica. No caso do FeO, cada um de FeO que vai para a escória contém meio mol de O2 molecular, então a proporção é meio de N de FeO na escória. No caso do CO, mesma proporção, cada um de CO tem meio de O2, e no caso do CO2, cada molécula de CO2 contém 1 mol de O2, então a proporção, mais uma vez, de 1 para 1. Com essas considerações, podemos então passar ao equacionamento de cada uma dessas parcelas. Então, VO é o volume de O2 em normal metro cúbico, multiplicando por 1000, temos esse volume normal litro, dividido pelo volume molecular, que é 22,4, temos o número de mols de O2 do sopro. No caso do silício, isso aqui corresponde à parcela de oxigênio que foi consumida na oxidação do silício, que vai sair na escória. Calculamos em função do teor de silício no GUSA e de seu peso atômico. No caso da escória, nós vamos ter FeO, número de mols de FeO na escória, calculado em função do teor de FeO, que já foi determinado através do teor de ferro, é simplesmente uma relação estequiométrica. Convertemos esse valor para obtermos o teor de FeO na escória, 25,99. Recomendo que vocês verifiquem esse valor. E na escória, então, teremos 3,62 vezes ME, número de mols de FeO na escória. No gás, como já havíamos calculado antes no balanço de massa do carbono, temos os números de mols de CO e de CO2 em função do volume de gás. Substituindo todos esses termos no balanço de oxigênio, temos a equação final que expressa o balanço deste elemento. Isso aqui corresponde à parcela que vem do sopro, a parcela que vai sair na forma de sílica na escória, proveniente da oxidação do silício do GUSA, a parcela que vai para a escória, proveniente do FeO, e a parcela que sai na forma de gás, correspondente aos mols de CO e de CO2. É interessante observar que já estabelecemos 6 balanços de massa, entretanto, não temos condições ainda de determinar nenhuma massa de produto nem de matéria-prima que foi produzido. Isso só é possível com o estabelecimento do balanço térmico do convertedor. Então, seguindo as etapas que foram recomendadas anteriormente, a primeira etapa é listar as entradas e saídas de calor. Nesse caso, o objetivo do balanço térmico vai ser combinar com os balanços de massa para determinar as 7 incógnitas que foram propostas. Será adotada a temperatura de referência de 298 Kelvin. O sistema é o convertedor LD. E uma observação importante, na hora de listar essas entradas e saídas de calor, não serão consideradas as entalpias associadas aos diferentes processos de dissolução, nem de separação dos elementos que aparecem no GUSA e no aço. Isso é uma aproximação que é razoável, uma vez que quando temos entalpias de reações químicas e de aquecimentos em grande escala, como ocorre no convertedor, as contribuições das entalpias de dissolução são relativamente pequenas. Temos aqui um diagrama esquemático ilustrando o processo no convertedor em termos de suas contribuições térmicas, patamar de temperatura de referência de 298, representado por essa linha horizontal. O GUSA líquido é carregado numa temperatura acima da temperatura de referência, então ele vai ser resfriado até essa temperatura, vai se juntar a sucata, aos fundentes, cal e cal dolomítica, e o oxigênio. Nós teremos diversas reações ocorrendo aqui na temperatura de referência e gerando os gases, o aço e a escória, que vão sair do convertedor em temperaturas superiores à temperatura de referência e que, portanto, deverão ser aquecidos, e todos esses vão representar saídas de calor. As reações que serão consideradas no estabelecimento do balanço
são as reações de oxidação do carbono, todas elas devem ocorrer na temperatura de referência. Então, temos carbono sendo oxidado pelo oxigênio, formando CO, carbono oxidado pelo oxigênio, formando CO2, em proporção de 9:1, como foi estipulado, a oxidação do ferro, formando FeO, e a oxidação do silício do Gusa, combinando com o oxigênio, formando SO2. Essas três reações, ou essas quatro reações, elas são reações exotérmicas e, portanto, entrarão no cálculo das entradas de calor. Após listadas as entradas e saídas de calor, todas elas serão avaliadas e, no final, igualaremos as entradas e saídas de calor para obter a sétima equação que é necessária para resolver o sistema de equações que foi desenvolvido. Como listado anteriormente, a primeira entrada de calor é a correspondente ao resfriamento do Gusa, da temperatura com que ele é carregado no convertedor até a temperatura de referência. Usamos mais uma vez aqui o procedimento que foi ilustrado em alguns vídeos anteriores, de aplicar o princípio da aditividade e expressar o valor de calor de resfriamento do Gusa como sendo a soma das contribuições dos resfriamentos do ferro, carbono e silício. Já determinamos nos balanços de massa os números de mols de cada um desses gases, de cada um desses elementos, e temos aqui os correspondentes entalpias de todos eles, do ferro, do carbono e do silício. É interessante observar que a 1700 o ferro puro estaria sólido, então foi agregado aqui a entalpia de fusão do ferro. O mesmo teria que ser feito para o carbono, que no Gusa está líquido. Entretanto, como já visto anteriormente, esse valor de entalpia de fusão do carbono não está disponível, então ele não será somado. E aqui, no caso do silício, a correlação que é utilizada já contempla a entalpia de fusão do silício, uma vez que é uma correlação válida para o silício líquido. Mais uma vez, recomendamos que quem estiver acompanhando este vídeo verifique a validade desses termos que estão apresentados aqui, ou desses valores que foram calculados. Substituindo esses números e as entalpias na equação, nós geramos o valor de calor que é fornecido através do resfriamento do Gusa, e o resultado é 305,06 vezes mg, que é a massa do Gusa, em quilogramas, e o resultado aqui é obtido em quilocalorias. Para o calor associado às reações químicas, que são determinadas na temperatura de referência, a equação é o número de mols de CO no gás vezes o ΔH de formação do CO, número de mols de CO2, ΔH de formação do CO2, N de FeO na escória vezes o ΔH de formação do FeO, mais o N de silício no Gusa, ΔH de formação da sílica. Todos esses ΔHs eles são valores negativos, indicando que o processo ou que essas reações são exotérmicas. Como já mencionado várias vezes, nesse caso o sinal das entalpias é utilizado apenas para identificá-las como entrada de calor. No caso do cálculo, se utiliza apenas o valor absoluto delas. Os números de mols dos diferentes componentes já foram determinados nos balanços de massa, o que nos permite, então, substituir os valores e determinar o calor total associado à ocorrência das reações exotérmicas. O resultado é um valor de 1.481 vezes o volume de gás, em normal metro cúbico, 228,78 vezes a massa de escória em quilogramas, mais a contribuição proveniente do Gusa, que está associada à oxidação do silício, 38,466 vezes a massa de Gusa em quilogramas, e o resultado deste cálculo é produzido, é gerado em termos de quilocalorias. Calculando agora as saídas de calor, a primeira delas, o aquecimento do aço, 298 até 1900, mais uma vez aplicando o princípio da aditividade. No aço temos só ferro e carbono, aquecemos os dois separadamente. Dos balanços de massa já temos os números de mols desses dois elementos e expressamos as suas entalpias de aquecimento, no caso para o ferro, já usando a equação, uma vez que nessa temperatura o ferro puro já está líquido, usando a correlação para o ferro líquido. No caso do carbono, a mesma dificuldade que apareceu no caso do resfriamento do Gusa, precisaríamos do ΔH de fusão do carbono, não está disponível nos dados termodinâmicos, então temos apenas o valor para o aquecimento do carbono sólido até 1900. Mais uma vez, recomendo a verificação destes valores.
O resultado é que a saída de energia associada ao aço, corresponde a 333.465 quilocalorias. Entalpia de aquecimento da escória, utilizamos o mesmo princípio, o princípio da aditividade, e obtemos essa entalpia como a soma das contribuições de aquecimento do FeO, do CaO, MgO e sílica, que são os 4 componentes da escória. Temos aqui os valores dos números de mols de cada uma dessas substâncias, calculadas pelos balanços de massa, e as entalpias de aquecimento de cada uma delas. A correlação disponível nos dados termodinâmicos para o caso do FeO já incorpora o ΔH de fusão dele. Entretanto, por caso do CaO, MgO e sílica, esses materiais, na temperatura de 1950, estariam todos sólidos, o que torna necessário acrescentar os ΔHs de fusão, uma vez que na escória todos eles estarão líquidos. Então, esses valores são acrescentados, 19 quilocalorias por caso do CaO, 18,6 para o MgO e 3,6 para a sílica, na forma de cristobalita. Mais uma vez, a sugestão é que vocês verifiquem esses valores através das correlações que são encontradas nos dados termodinâmicos para metalurgistas. O resultado é que o calor associado ao aquecimento da escória equivale a 620,93 vezes a massa de escória em quilogramas. O resultado, mais uma vez, é obtido em quilocalorias. Temos agora a parcela referente ao aquecimento do gás, de 298 até 1.700. Então, neste caso, o número de mols de CO e de CO2 já foram determinados pelo balanço de massa. Vamos multiplicar cada um desses números de mols pelo seu respectivo entalpia de aquecimento do CO e do CO2, utilizando as correlações dos dados termodinâmicos. Os valores obtidos foram 10,86 para o CO, 17,19 quilocalorias por mol para o caso do CO2, e procedendo à substituição desses valores na equação, obtemos um valor de calor associado ao aquecimento do gás correspondente a 513,02 VG, que é o volume de gás gerado, em normal metro cúbico, o resultado em quilocalorias. A última parcela do balanço térmico são as perdas térmicas que ocorrem através das paredes do convertedor. Este valor foi estipulado em 20.000 quilocalorias por tonelada de aço. Igualando finalmente as entradas e saídas de calor, nós temos as expressões para a entalpia de resfriamento do Gusa, entalpia das reações exotérmicas, aquecimento do aço, aquecimento da escória, aquecimento do gás e os valores das perdas térmicas. Igualando as entradas com saídas, a gente obtém essa equação geral, que pode ser simplificada através de transposição de termos, para gerarmos a equação que representa o princípio de conservação de energia. Temos aqui um sumário de todas as equações que foram levantadas. São 6 equações de balanço de massa: ferro, silício, cálcio, magnésio, carbono e oxigênio, e a última equação, que é obtida através do balanço térmico. O resultado disso é um sistema de 7 equações lineares com 7 incógnitas. Há diversas formas de resolver esse sistema de equações. Uma delas é utilizando os recursos já disponíveis no Excel, que tem funções pré-programadas para fazer a operação de inversão de matriz e também multiplicação de matrizes. Então, nesse caso, o primeiro passo é fazer a inversão das matrizes dos coeficientes, que são esses termos constantes que aparecem na frente de cada uma das incógnitas, e posteriormente multiplicar a matriz inversa pelo vetor dos coeficientes. O resultado é um vetor que vai nos fornecer os valores das 7 incógnitas: massa de Gusa, sucata, cal dolomítica, massa de escória, os volumes de gás e de oxigênio que é consumido no processo. Utilizando então o Excel, são determinados os seguintes valores: massa de Gusa, 895,65 kg, massa de sucata, 162,36 kg, massa de cal, 31,39 kg, cal dolomítica, 8,81 kg, massa de escória, 67,27 kg, volume de gás gerado, 74,55 normal metro cúbico, e volume de O2, 47,30. É importante salientar que todos os cálculos foram feitos tomando como referência 1 tonelada de aço, que significa dizer que se o convertedor tem uma capacidade para produzir 300 toneladas de aço por corrida,
a carga deve ser composta por esses números aqui multiplicados, todos eles, por 300. Isso nos dará o cálculo das cargas e de volume de gás gerado e volume de oxigênio necessário. Nesse último slide, temos uma listagem dos valores associados às entradas e saídas de calor. Temos do lado das entradas, aqui do lado esquerdo, as contribuições do resfriamento do GUSA, das reações exotérmicas, que significa que o GUSA representa aproximadamente 63% em termos da entalpia de resfriamento dele, e reações, lembrando que boa parte dessa entalpia das reações vem de elementos que estão presentes no GUSA. Dessa forma, podemos dizer que praticamente todas as entradas de energia no convertedor são relacionadas à introdução do GUSA líquido. As saídas de calor, nós temos as contribuições da entalpia de aquecimento do aço, da escória, dos gases e as perdas térmicas. Vemos que aqui a principal parcela da saída, 77% dela, está associada ao aquecimento do aço. Eu recomendo que vocês desenvolvam todos esses cálculos e possivelmente desenvolvam uma planilha para automatizar e façam simulações alterando, por exemplo, composição do GUSA, de seu teor de silício, e vejam os efeitos que isso vai provocar, alterar as temperaturas de alimentação do ferro GUSA, considerando pré-aquecimento da sucata, uso de pós-combustão, que faz com que a proporção de CO2 no gás se altere, e com essa planilha, o efeito dessas diferentes alterações pode ser, de uma forma bem rápida, analisada.